câmera tá viva. Amigos palmeirenses, palmeirenses de verdade, estamos aqui para mais uma live em nosso canal, com a nossa bancada. Conosco está aqui o Bruno, está a Luísa. Hoje vamos ter a estreia aqui da Josi, junto com ela está o Davi. O Davi já vai entrar aqui na nossa bancada, ele está ali fazendo alguns acertos antes de entrar, mas eu não queria deixar de dar uma boa noite a todo mundo do chat. O pessoal já está entrando lá e deixando seus comentários. O Edilan, como sempre, o Gutenberg. O Gutenberg ainda vai estar com a gente sexta-feira. O Maurão, quem sabe, vai estar na quinta. Vou acertar com ele. O Joseval Marcos Oliveira. Boa noite, Joseval. E o Juliano, sempre conosco no Palmeirense de Verdade, em nossos WhatsApp, também às vezes no Instagram. Muito feliz de ter você aqui também, Juliano. Galera, hoje o objetivo é falar da grande partida feita pelo Palmeiras. Logo de cara tivemos aquela falha defensiva que poderia ter comprometido toda a nossa partida. Ali ficou, nós jogamos praticamente com o time titular e ali eu já fiquei muito atento que exatamente a avenida do Bruno Henrique. Então, é um local que a gente precisa estar mais atento. É uma coisa que tem que ser revista. Não é a primeira vez que a gente deixa um corredor. A questão é que nós estamos em 3 minutos de jogo e ficar vulnerável daquela forma, um contra-ataque, é uma coisa absurda e a gente não pode estar nessas condições. Houveram outros eventos durante a partida, o gol do Luiz Adriano sem querer, depois a arrogância dele de estar questionando a torcida sobre um gol que ele fez até sem querer, e alguém diante de uma temporada tão fraca ter esse tipo de atitude mostra o quão falho é o seu caráter, quanto eles estão longe, essas pseudo-estrelas estão longe da realidade. É um absurdo você tratar alguém que pagou uma fortuna em meio a uma crise econômica, uma crise de saúde, você tratar com cala-boca a nossa torcida palmeirense. Somos não só a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras, bem como a torcida, somos infinitamente maiores do que o cidadão Luiz Adriano, que assim que sai do futebol, cai num anonimato, cai numa condição onde ele perde esse protagonismo e depois fica com muita dificuldade de se encontrar até como cidadão. Eu sei que o dinheiro sobe a cabeça, mas as pessoas precisam refletir. Esses jogadores servem de exemplo para as crianças, servem de exemplo até para a sociedade, e o que ele fez para mim foi vergonhoso. Então, coloquei só alguns pontos, mas o importante, a gente não vai falar de problema, o importante é falar que o Palmeiras, até que enfim, conseguiu uma virada. Vencemos o Sport dentro do Allianz Parque, isso também para mim é um grande feito. O Sport é um adversário duro sempre para o Palmeiras. Existe o estigma de ter sido esse o time que venceu na inauguração do Allianz Parque, como eu já disse algumas vezes, eu estava lá. E dentro de todo esse contexto, 2-1, foi um jogo emocionante para quem acompanhou do começo ao fim. Eu fiquei muito feliz com o resultado, não posso negar. O Scarpa acrescentou muito. Eu queria que ele tivesse esse mesmo desempenho quando o jogo está empatado, quando o jogo está preso na marcação, quando a gente tem dificuldade para quebrar as linhas defensivas, porque aí sim ele se provaria como um jogador que realmente tem a acrescentar ao Palmeiras. Sei das virtudes do Gustavo Scarpa, mas ainda assim, apesar de ele ser o líder em assistências no Brasil, dele ter todo esse handicap favorável, ele costuma vingar em jogos não tão importantes. Vou trazer aqui para a nossa live nosso amigo Desabafa Alviverde, Davi, braço direito nosso aqui, está sempre conosco. E é um prazer você aqui, você também, Davi. Mas eu não vou começar por você, só estou te dando boa noite, só. Você é o último. Meu contraponto da bancada é sempre importante. E com opiniões aí relevantes, como todos vocês. Brunão, fala para mim, como é que você viu a partida de ontem? Eu dei um briefingzinho para quem está nos acompanhando, ter uma noção dos assuntos que nós vamos estar tratando. Existem outros, tem coisas inusitadas aí. Mas, assim, o relevante é que vencemos por 2-1. Você assistindo o jogo, qual foi a sua sensação? Desde aqueles 3 minutos, tomamos o gol, e aí passar 90 minutos atrás de um placar. Como é que foi isso para você, Brunão?
Então, na verdade, o Palmeiras não começou mal o jogo, né? Teve aquela falha de marcação, né? Aquele lance do gol do Sport foi de fato uma falha de marcação, né? Não acompanhou, né? Se não me engano, foi o Gomes que não acompanhou o cruzamento rasteiro, um passe longo, e o Palmeiras tomou o gol. O Palmeiras, a partir daí, começou a jogar muito, né? O Palmeiras foi para cima, pressionou, precisava do resultado, né? E impressionante como o time criou, né? O time foi para cima, o time agrediu. Eu gostei muito do Dudu. O Dudu, ele sempre que recebia a bola, ele fazia uma jogada de efeito, um drible, ia para cima. Eu gostei muito da atuação de todos os jogadores. Cara, claro, tiveram os menos bons, mas eu gostei muito da atuação de todos. O Palmeiras fez uma partida muito boa, muito ofensiva, criou muito, foi para cima com o que de melhor tinha, e seria muito injusto se o Palmeiras não tivesse vencido o jogo, né? E para a diferença, que o Palmeiras teve muito mais posse de bola que o Sport. O Sport fez o gol e parou de jogar. O Sport fez o gol e se estacionou, só viu o Palmeiras jogar, apostando no contra-ataque. O Sport teve a sorte de que o goleiro deles fez uma partida muito boa, né? Que pegou 3 bolas ali fantásticas. Era para ser no mínimo 4, né? Se o goleiro deles não tivesse sido tão eficiente. Então, foi uma partida muito boa do Palmeiras, muito eficiente, com muita vontade de ganhar e um resultado super merecido para o Palmeiras, que fez um grande jogo aí. Portanto, os 3 pontos muito totalmente merecidos. Perfeito. Concordo com quase tudo que você falou. Eu tenho uma visão muito parecida com o que você está colocando aí. Bruno, só ia fazer um pedido para você girar a câmera, que você deixará no perfil do Instagram. No YouTube a gente coloca de lado. Se for possível, não for te atrapalhar, senão a gente segue aqui. Você está no meio mesmo? Não. Eu viro sim, só um minuto. Fica à vontade. Dona Luísa, assistiu o jogo inteiro? Boa noite, pessoal dos comentários. Boa noite, bancada. Assisti sim. Eu vou trazer o pessoal do chat na sequência. Assim que eu apresentar todo mundo, né? Eu vou chamar o chat, o pessoal já está participativo aqui. Mas, assim, quero deixar o primeiro momento para vocês aí se apresentarem e se acertarem aí. Mas, enfim, Luísa, quando a gente tomou aquele gol, o que você pensou? Olha, para ser sincera, quando começou o jogo, eu ainda estava pegando a coquinha, pondo um salzinho na pipoca. Aí eu comecei a ver, assim, né, a narração, tipo, parei, assim, para prestar atenção e saiu o gol. E aí, acho que já passou na cabeça, putz, agora a gente vai voltar para aquele mesmo estilo de jogo que a gente estava tendo, de tomar um gol no começo, se abalar, fazer milhares de finalizações, nenhuma bola entrar e terminar ou com a derrota ou no máximo com o empate. Mas eu me surpreendi muito com a postura do Palmeiras, principalmente também com, acho que a postura do técnico, que normalmente o Abel Ferreira ele é muito cobrado, né, por conta das substituições, ele tem a fama de que mexe mal no time. A gente percebe como ele fez as substituições certas, principalmente com a entrada do Scarpa. Mas em relação ao gol, eu realmente fiquei com essa impressão de que seria uma coisa que ia fazer com que abalasse o psicológico dos jogadores. Eu também fiquei com essa mesma impressão. Apesar do Sport ser um time hoje no Brasileiro que está numa má colocação lá, brigando para não cair, é um time que sempre dá trabalho para o Palmeiras. E eu fiquei bastante ressabiado, existe um histórico enorme com o Sport, ele sempre apronta, e achei que era mais uma das vezes em que o histórico entra em campo, e isso é fatídico com o Palmeiras. Agora eu vou trazer aqui o Davi, mas numa situação inusitada. Para mim, essa página maravilhosa que chama Desabafa Alviverde, que em breve vai ser canal do YouTube, era um rapaz ali, bem informado, tal, mas eu descobri que isso é uma dupla. Você sabia disso? Você sabia disso, Luísa? Bruno, você também sabia que eles eram uma dupla? Sobre esses dias. Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo esses dias aí. Não sou. Eu vejo. Não sabendo, não. Eu vejo aquele monte de conteúdo avassalador ali na internet, eu falo, pô, esse pessoal trabalha. Aí eu sabia que tinha lá uma mulher forte ali, naqueles bastidores. Eu falei, não, essa mulher forte não tem que ficar nos bastidores, tem que vir aqui para a câmera falar, quero ouvir o desabafo dela daqui a pouquinho. Depois que o Davi falar o comentário dele sobre a partida, eu quero trazer esse personagem oculto aí para falar um pouco do desabafo alviverde, um tema que ela vai ficar mais à vontade de falar na sequência. Eu não vou trazer ela para um pinga-fogo aí de falar de esquema tático hoje, nada, estreia dela em live, vou pegar bem levinho com ela, vou ser bonzinho. Não devia, né?
porque eles são craques aí do Desabafo Alviverde, então eu podia ir para um outro ritmo. Mas vamos lá. Davizão, como é que você viu a atuação do Abel Ferreira nessa partida? Você viu alguma mudança de comportamento, alguma coisa tática? Como é que você viu o desempenho do Abel Ferreira? Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Hoje temos 2 nomes da Desabafo Alviverde, né? Que alegria aqui nessa live. Há muito tempo eu venho falando e questionando que o Abel vinha preparando o Palmeiras para jogar contra o Flamengo. E ontem a gente viu o tanto de bola aérea que teve na área, o tanto de cruzamento, o tanto de finalização. Se eu não me engano, são 37 finalizações, 16 a gol. Então, se todas fossem convertidas ontem, ninguém acertava para cá, que era mais de 16 gols. O meu era 5-0, hein? Você lembra, né? Eu ainda tentei roubar o seu para cá. Então, nada me tira hoje da cabeça que realmente ele está usando o Campeonato Brasileiro para uma preparação como um laboratório, mas valorizando o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, pela história do Palmeiras, ele tem que ser valorizado. A gente está ganhando, a gente está pontuando, e, cara, tá nascendo um sentimento que pode pintar campeão, pode pintar 11, porque nessa próxima rodada eu vou ficar de olho em todos os lances, em todos os jogos. Você está criando essa expectativa de campeão brasileiro? Endeca campeão brasileiro? Tricampeão da Libertadores e 11 títulos brasileiros, já pensou? Que chama alegria. Endeca. Já pensou que campeonato. Ia ser sensacional. Vai ser sensacional. Só queria ressaltar que ontem o Dudu fez a partida dele de número 300, o Felipe Melo fez o gol de número 400 do Allianz Parque e honrou a nossa história. Ganhamos de virada, que não vinha sendo fácil na história, e foi um jogo a ser assistido umas 2, 3 vezes. Foi muito boa a partida. Agora eu não quero mais falar com você. Vou falar com o coração do Desabafo Alviverde aqui, a alma, a mente do coração Alviverde, que é a Josi. Josi, é um prazer ter você aqui. Ele até se escondeu lá para não nos ver. Só que ele esqueceu aberto alguma coisa que está dando eco. Tem algum celular, alguma coisa vazando aí, Josi. Um microfone do celular. Então, aí o que eu ia te perguntar? Me conta, como é que surgiu essa parceria do Desabafo, de vocês montarem a página e você ser tão participativa, trabalhar no conteúdo e agora postando lá matérias no site Palmeirense de Verdade. Boa noite, gente. Boa noite, bancada. Boa noite para vocês que estão no comentário. Eu estou bem nervosa, que é a primeira live que eu estou participando, mas estou bem feliz. É uma honra, é um prazer participar e aprender mais um pouquinho com todo mundo. Essa parceria aqui já é um pouquinho longa, o convite foi um pouco inesperado, mas eu adorei, né? Porque eu gosto de futebol, sempre gostei. Ele sabia disso, palmeirense. Então, não foi muito difícil, sabe? Não foi muito difícil falar assim, não quero. Foi mais fácil aceitar, porque é algo que eu achei interessante e escrever, para mim, é uma coisa que eu gosto bastante. Não faço isso muito para outras pessoas, mas quando para falar de Palmeiras, de futebol, né? Muito legal, muito legal. E, assim, hoje você participa em quantos % aí do Desabafo Alviverde nas postagens? Só para eu entender a mecânica dessa página aí. Não, 1% só. Imagina, né? Não acredito. Não. Mas tá certo. Qual que é o jogador que você mais gosta do Palmeiras hoje? Eu acho que não dá para negar que, tipo, não é o mais, mas assim, o Dudu tem uma grande história. Se você fala Dudu, é Dudu Palmeiras, Felipe Melo Palmeiras, você já tem essa convicção, você escuta, já dá aquela lembrança, porque são marcas firmes do time, eu particularmente acho. Então, para mim, se for falar de Palmeiras, eu vou sempre falar assim, Dudu, porque é um ícone, você vê paixão, você vê aquela bagunça toda, aquela ira toda, às vezes, mas você sabe que é porque ele se dedica, é o amor pelo time mesmo, aquele envolvimento que você tem, tanto a gente, torcedor, né, como a gente tem. Então, um jogador que ele ama o time que ele joga, ele também é torcedor. Então, eu acho que isso deixa bem destacado, né,
uma marca registrada. Por isso que a gente vê o Dudu, escuta Dudu, você lembra Palmeiras. Para mim, na minha opinião, seria essa a questão. Legal. Você gosta do Abel Ferreira? Nossa, fechada com o Abel. Os Cabuzi que não me escute, né? Aquele que não gosta. Mas você vê, dentro de casa ele tem adversário dentro de casa, viu, gente? Não, é o propósito, acho que todos que estão conosco têm essa visão de que o projeto é maior do que um técnico, e o técnico hoje, o Abel Ferreira, tem um grande projeto para o Palmeiras, e por isso que a gente fala que é fechado com o Abel. É fechado com um projeto profissional. Bom, eu vou passar a bola agora para a Luísa, porque ela vai trazer um dos temas aí postados hoje no site Palmeiras de Verdade, e cada um colocou o seu conteúdo das páginas da Palmares. Enfim, traz para nós o tema que você postou hoje, Luísa, por favor, e faça seu respectivo comentário sobre o tema, para que o pessoal tenha subsídio para quem não teve chance de estar olhando lá. Para quem não teve a oportunidade de estar abrindo o nosso site hoje, do Palmeirense de Verdade, a minha matéria foi referente ao Luiz Adriano, né? Foi meio polêmica, assim. Na verdade, eu queria ter escrito e já publicado ontem, quando acabou o jogo, mas eu falei, deixa eu escrever amanhã, porque aí eu durmo, vou falar as coisas mais coerentes, não vou falar tão no auge da emoção. E aí eu resolvi escrever só hoje, publicar pela manhã. Eu faço a mesma coisa, Luísa. Eu faço a mesma coisa. Eu odeio fazer pós-jogo na sequência do jogo. Às vezes as pessoas me convidam para fazer o pós-jogo, né? E o pré-jogo. O pré-jogo você passa um cenário iludido da partida, porque você invariavelmente você é um torcedor, que nem ontem, em tom de brincadeira, meu placar era 3-0, mas roubaram meu placar. E aí eu falei, brinquei 5-0. Mas assim, o futebol tem um imponderável, você nunca vai acertar assim de pronto o resultado. Agora, já no pós-jogo, você fica nessa emoção que você descreveu. Ou você fica puto com o resultado, ou você fica demasiadamente emocionado, e você faz uma análise muito pouco realista e compromete, principalmente quando a gente acaba ficando descontente, como o comportamento do Luiz Adriano, que foi o tema da sua matéria. Mas isso foi só para realçar o que você está colocando. Fica à vontade. Isso, foi mais um artigo de opinião. Lá eu falo basicamente que eu achei um comportamento vexatório do Luiz Adriano. Eu particularmente teria vergonha de fazer o que ele fez. Primeiro porque não foi um gol bonito, nem um gol realmente proposital. Então ele comemorou ali como se tivesse sido um gol de bicicleta numa final de campeonato, que é inclusive que eu coloco na matéria. Mas na verdade foi um gol assim acidental. E achei uma falta de respeito com um torcedor que, numa segunda-feira, às vezes cansado depois do seu trabalho, 9h30 da noite, faz a sua locomoção até o Allianz Parque, paga caro no ingresso e ainda é tratado dessa maneira. Eu acho que o Luiz Adriano ele tem que entender que ele fez o básico, ele é muito bem pago para fazer isso que ele faz e muitas vezes ele não faz. Na verdade, esse ano ele mais deixa de fazer do que faz. E é aquilo. A gente que seja no mundo estudantil, no mundo profissional, a gente não pode fazer o que se pede para a gente, o que é o mínimo dentro da nossa capacidade, dentro do que se é esperado, e mandar uma pessoa superior a gente, mandar um torcedor, um chefe, um gerente calar a boca. Então, acho que falta o Luiz Adriano realmente enxergar que, na verdade, a torcida do Palmeiras não é rival, né? A torcida do Palmeiras é aquela torcida que, roda o Brasil, faz caravana, paga caro no ingresso para ir apoiar o time, mas que, assim, se ele quiser que a torcida comece a jogar como rival, a gente joga sempre a favor. Mas se ele quiser criar essa inimizade, vai continuar acontecendo o que já acontece. A torcida organizada já não canta mais o nome dele nas escalações antes do jogo no Allianz, que é uma coisa bem comum, para quem frequenta o Allianz sabe. Toda a partida antes a escalação é cantada pela organizada. E eu acho basicamente isso, realmente uma falta de respeito, falta de senso, que não foi um gol proposital, foi um gol ali achado, e que ele não tá nem com moral para estar fazendo isso, porque esse ano ele tem errado tanto dentro de campo quanto fora.
Então, é basicamente isso. Ele tem que entender que ninguém pode calar a torcida do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras são mais de 10 milhões de torcedores, ele é um jogador. Apesar dele já ter feito gol em final, ter feito gol importante, gol em clássico, a gente até chama o Luiz Adriano, às vezes, de pai do Corinthians, né? Mas, pô, quem faz o Palmeiras somos nós. Ele pode ir embora um dia, pode mudar de clube daqui um mês, mas a gente vai continuar aqui. E quem paga o salário dele somos nós. Então, acho que falta ele ter esse entendimento sobre isso. Concordo plenamente com tudo que você disse, mas vou fazer meu comentário no final. Brunão, fala uma coisa para mim. Como é que você acredita que vai ser o desfecho dessa relação que há entre Mancha Verde e Luiz Adriano? Porque a torcida, o torcedor comum, ele é um pouco mais paciente. Já as uniformizadas, elas são muito mais... levam para o lado pessoal e também querem fazer valer a sua autoridade. Como é que você acha que isso vai terminar? Como é que você... Fala sobre o caso, tal, mas assim, focando esse lado da relação das torcidas com o Luiz Adriano. E como é que o Luiz Adriano chega e, fazendo um gol sem querer, manda o torcedor calar a boca, cara? É isso que eu não consigo compreender. O que passa na cabeça desse cara? Fica à vontade, Brunão. Então, é o seguinte, o Luiz Adriano jamais teria que fazer aquilo, foi uma atitude ridícula dele, né? Ele não é melhor do que nenhum jogador que está lá, ele não é superior, ele é igual a todos os jogadores que estão lá do Palmeiras, ele não é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras, ele é absolutamente igual, aliás, ele não é maior mesmo do que o Palmeiras, eu acho que... E outra, foi aquele gol sem querer que ele fez, né? Não foi nem um golaço, né? Foi um gol que a bola bateu nele, entrou, então o mínimo que ele devia ter é respeito com a torcida do Palmeiras, tanto com a Mancha Verde como o torcedor comum. Que você falou, a Mancha Verde não tem muita paciência, é exigente, né? Então vai cobrar dele mais desempenho, vai cobrar dele que ele seja mais humilde também, porque bom jogador ele é, mas ele não faz uma boa temporada. Os números dele nesse ano do Palmeiras são ruins, certo? E ele tem que provar mesmo dentro de campo que ele é bom. Não adianta você mandar a torcida aquela boca, você não tem nada a ver, tem que provar jogando a bola dele, fazendo os gols dele, entendeu? Jogando o futebol dele de alto nível, como sempre foi. Né? Decaiu, eu acredito que decaiu o futebol dele, porque ele não se dedicou o bastante, não está se dedicando bastante para ser um atleta de alto nível, mesmo com potencial. Então, eu acho isso, acho que a Mancha Verde vai ter que começar a entrar em paz com ele a partir do momento que ele provar em campo, de fato, que ele é o Luiz Adriano, que ele é o comando da Sociedade Esportiva Palmeiras, entendeu? Ele vai ter que se destacar, ele vai ter que jogar, porque se não for para ele jogar, se for para ele continuar mal, que ele vai embora mesmo, entendeu? Ele, com o potencial dele, ele de fato tem muito mais do que provar, entendeu? E a Mancha Verde vai cobrar isso dele. A Mancha Verde não tem muita paciência, ele cobra, quer que o jogador seja eficiente, né? E se ele não for mesmo, que ele sai. Então, ele tem que jogar a bola dele. É isso que a Mancha Verde ele joga a bola dele dentro de campo. Não adianta fazer esse gesto. Ele tem que provar nas 4 linhas. Não tem como questionar. Todo esse comportamento, na minha opinião, vai trazer ainda muito de sabores para o Palmeiras. Em algum momento, essa diretoria, que eu considero omissa, por tudo que já aconteceu, não é um caso isolado, não é um fator novo. Então, para mim, Luiz Adriano chegou nesse ponto que ele está agora, porque em momento algum a diretoria tomou qualquer providência com todos os desmandos que houveram, todas as quebras de hierarquia, todos os problemas que o Palmeiras teve durante o ano. Você vai desde o PK, Lucas Lima, todas as vezes que o Luiz Adriano pisou na bola, seja no pagode, seja no shopping, seja atropelando pedestre, enfim, a questão do Covid, é uma sequência de fatos que se repetiram sem que ninguém tomasse uma medida dura. E quando isso não ocorre, quando você não tem uma liderança, quando você não tem alguém que conduz as coisas, a pessoa não tem para quem reportar, para quem... um medo de ser repreendido, e para mim esse é o cenário. Para mim o Palmeiras, há 1 ano e meio, está abandonado nessa parte. Com a chegada do Abel Ferreira, isso foi controlado,
e a partir do momento que o Maurício Gagliotti ficou desautorizando o Abel Ferreira, seja não trazendo os nomes que ele quis, sendo passando a mão na cabeça dos jogadores os quais o técnico pediu para sair ou pediu punição. Tudo isso, todas essas questões, fizeram com que o elenco não tivesse medo da questão hierárquica. E, para mim, isso é simplesmente um sintoma dessa doença que eu considero a gestão Maurício Gagliotti, da qual não foi tomada nenhuma providência para fazer a gestão dos problemas. Davi, até onde você acha que a diretoria tem responsabilidade nesses processos? Porque, assim, como é que o Luiz Adriano se encorajou para chegar nesse nível de tomar bater de frente com a torcida? Não é a primeira vez, ele é reincidente. Ele fez isso no jogo passado, alguns jogos atrás, batendo boca com o torcedor. Ele já tinha feito isso em outras condições e agora, novamente, mandando o torcedor calar a boca. Como é que você se sente como palmeirense vendo essa situação e esse comportamento do Luiz Adriano? Em que mundo que esse cara tá? Vou tentar ser o mais curto e grosso possível. A gente tem um colega na bancada, o Rafael, que ele fala que o Luiz Adriano já era para o Palmeiras ter acabado com a carreira dele. E se o Palmeiras não acabar com a carreira dele, se o Palmeiras não afastar ele vai acabar com o Palmeiras. Porque ontem, a bola que ele faz o gol, ele tenta desviar da bola. O movimento ele tira a parte de cima do corpo. Não adianta falar que ele tentou colocar a bunda na bola intencionalmente. Não, ele tirou o peito, a barriga do corpo. Porque ali o centroavante, que é pago para fazer gol, ele domina a bola e chuta. Ele não dominou, mas a bola bateu nele e o gol entrou. Por isso que eu brinquei no inbox, eu brinquei com todo mundo e falei, o Scarpa fez um gol e deu assistência, porque ele tabelou com o Cone, foi inteligente, olhou o Cone lá, chutou no Cone, cruzou no Cone, o Cone empurrou para dentro do gol. Eu tô vendo aqui o comentário do pessoal, o Gutenberg dizendo, lembra na outra live que eu falei que bola aérea na área do esporte é ouro? Ele falou mesmo. E a minha dúvida é se nós teríamos alguém dentro da área para fazer o gol. Quantos cruzamentos nós tivemos aí? Você com uma estatística? Falava de bolas alçadas na área ou só finalização? Eu sei que foram uma infinidade. Se você achar, depois você complementa. Mas, assim, foi uma infinidade de cruzamentos, por baixo, por cima. E, infelizmente, essa não é a potencialidade do Palmeiras, que é o ponto fraco do Flamengo também. A mesma vulnerabilidade do esporte é a do Flamengo, que é a bola aérea. Pode falar, Davi. No Google, 19 bolas cruzadas. 19 bolas cruzadas. Para você ver o quão difícil é para o Palmeiras finalizar com esse tipo de bola. Lembra que o Pedro precisou de uma bola só para empurrar a bola para dentro do gol contra o Palmeiras num cruzamento de escanteio. Foi a primeira vez que ele ficou de frente com a nossa zaga, ele já fez o gol. Por isso total escanteio, a gente fez 23 escanteios. Meu Deus, então dá muito mais. Se você somar, se for uma coisa para somar a outra, deve dar um número maior, porque teve bastante chuveirinhos, cruzamentos, então o número foi absurdo. Eu lembro que, para mim, a temática da partida eram bolas cruzadas na área. Parecia um treinamento de cruzamento, sejam de escanteios ou bolas de linha de fundo, chuveirinho e etc. O Antônio Scatigno está falando aqui. O Palmeiras vem crescendo de produção na hora certa. Rumo à glória eterna, o tri da Libertadores. Também estou muito confiante. Foi bom os problemas que nós tivemos. A gente perdeu pontos, tivemos problemas na hora certa. E o importante é a gente manter esse ritmo e continuar crescendo, porque, na minha opinião, nós estamos no caminho certo. Eu estou com a mesma sensação de todo mundo da bancada. A cada dia o Palmeiras está mais preparado para essa final da Libertadores, dia 27. Amanhã vai faltar um mês para essa disputa. E a nossa página vai colocar lá um contador para aguardar isso, cada dia com uma temática diferente. Luísa, eu tinha chamado você aqui no privado do chat, mas acho que você acabou não vendo. Então, eu vou passar para você mesma a bola da próxima colocação.
quem que fez essa matéria e a gente passa para a pessoa fazer o comentário. Se não tiver, você mesma pode dar andamento. Eu vi aqui que fizeram um post lá no site sobre o Gustavo Scarpa. Eu não sei quem foi que fez, se está aqui na live. Senão a gente pode debater. Foi a alguém moça aqui da bancada? A moça está aqui, a dona Josi, Desabafa Alviverde. O coração, a mente, a idealização de todo o Desabafa Alviverde está aqui, ó. Ó o Davi, ó. Ó o Davi, ó, Davi. Mas brincadeira à parte, eu já falei 500 vezes aqui, gosto mais da página do Desabafa Alviverde do que da minha, a composição dela. Então, um trabalho maravilhoso, eles têm coberto praticamente todas as matérias. Eu não tenho essa capacidade ainda. O nosso site, graças ao desempenho de todos vocês aí, devagarzinho, a gente vai alcançar a concorrência e, com certeza, escrevam. Nós vamos estar aí batendo não só com as nossas informações, bem como com notícias diversas e, com certeza, cobrindo o que hoje a mídia escrita dentro da internet faz. Mas vamos lá. Luísa, com você. Desculpa, eu estava mutada. Acho que não tem nem muito o que a gente falar sobre o Gustavo Scarpa, né? Assim, qualquer torcedor que tenha acompanhado recentemente os jogos tem tido essa noção de como ele é uma peça importante para o time, como realmente ele acrescenta ao time. E a partida de ontem, para mim, se a gente ganhou, com certeza tem muito do Scarpa, tanto nos escanteios quanto nas origens dos gols, né? Que, aliás, foram escanteios também. Não sei ainda em quais jogos ele poderia ser titular, se ele, sei lá, não tem essa convicção ainda se ele realmente é apto para ser titular em todos os jogos. Eu sei que o Abel Ferreira ele é um técnico que ele gosta muito de variar os jogadores de acordo com o time, ele tenta não ter um time fixo 100% do tempo, muitas vezes até é uma das coisas que ele é questionado. Às vezes a gente vê um jogador ali numa escalação e fala, nossa, mas ele está colocando esse jogador numa partida desse tipo, e aí depois a gente entende como aquele jogador vai atuar ali contra aquele time. Mas o Gustavo Scarpa, acho que ele gostaria sim de estar como titular, acho que ele está feliz de estar participando mais dos jogos. A última entrevista que ele deu, a gente até comentou, acho que na live passada, que ele parecia meio abatido, meio chateado, apesar da participação importante que ele teve também. Mas eu acho que não tem o que falar de ruim do Gustavo Scarpa nesse momento. É um jogador que vem sendo incrível para o time do Palmeiras. Concordo com você. Eu vou deixar meu comentário para depois e vou passar a bola para a Josi, que foi quem discorreu sobre o assunto no nosso site. E eu quero a opinião dela do desempenho dele na partida, se ela acha que ele deve ser titular. Se ele fosse titular, em qual posição ela preferia que ele jogasse hoje? Se ao lado do Rafael Veiga ou substituindo o Rafael Veiga, onde acha que ele ficaria mais confortável. Hein, Josi, você acha que ele ficaria mais confortável no lugar do Rafael Veiga ou compondo o meio, por exemplo? O Zé Rafael estava fora, então ontem a gente encontrou uma alternativa vencendo o jogo, colocando o Gustavo Scarpa naquela posição. Você acha que ele ficaria melhor na posição do Rafael Veiga ou do Zé Rafael? Bom, eu acho que, com um pouco que eu tenho conseguido acompanhar às vezes, talvez seria melhor ele no lugar do Zé Rafael. Ele entrou, certo que ele tem 18 assistências nos jogos, só que eu acho que do desempenho dele nessa partida foi bem melhor. Acho que se ele se encaixou melhor. Não consegui assistir, mas acompanhei algumas coisas. Acho que ele se encaixou um pouco melhor. Desculpa. Acho que ele se encaixou um pouco melhor nessa partida. Esse é o nervosismo da primeira live. Você imagina que eu fiz a minha primeira live com um cara assim top da nossa... foi com o Fabinho, do Aqui é Parmeira. Um cara que eu gosto muito. Ontem, inclusive, foi aniversário dele. Queria deixar aqui o registro de parabéns para o Fabinho, que, além de ser uma pessoa maravilhosa, e ainda vai ser vereador de São Bernardo, esse cara. Esse cara aí tem potencial. Não só na mídia, um dia eu imagino que ele possa estar na mídia formal, bem como ele vai longe aí, uma pessoa que tem facilidade na comunicação, de bom coração, pessoa que eu tenho muito apreço. Eu sei que ele não está vendo a live hoje, mas fica aí o registro aí,
para todos vocês que estão nos vendo. E recomendo, sigam lá o canal do Aqui é Parmeira. É um cara que está aí já com 160k no YouTube. Já deu tempo da Josi respirar. Estou voltando a bola para ela. Já dei aquela aliviada e tal. Eu tinha te perguntado da posição. Mas assim, o Gustavo Scarpa, para você, tem condição de ser titular hoje, então? Bom, eu acho que talvez, como a Luísa disse, ainda é difícil falar, porque ele ele foi muito bem nessa partida, certo? Mas pode ser que seja aquela questão, momento. Luiz Adriano também, como todo mundo falou, não tá indo bem, foi só um jogo, uma sorte. Então, não se sabe também se, no caso do desempenho dele, foi mais questão de hoje ele estava numa boa posição, hoje ele se desenvolveu bem, hoje ele conseguiu achar o lugar dele. Apesar de, com todas as assistências dele, pode ser que realmente seja a hora de ele entrar um pouco mais, mas ainda não sei se titularidade seria para ele, no momento, né? Pode ser ele continuar no mesmo ritmo, se talvez ele chegue... Desculpa, é que eu falo um pouquinho rápido, aí eu me empolgo. Não, eu acompanhei perfeitamente, a dicção foi perfeita, tudo perfeito, fica à vontade para concluir. Não, tudo bem. Então, é só isso mesmo, a questão de ele tá indo bem, certo, mas talvez agora ele está conseguindo encaixar a posição que ele estava procurando, né? Que o Abel mesmo desenvolvendo com ele, talvez ele agora sim ele ache o lugar dele, mas um pouco mais de teste, eu acho que talvez dá para decidir se realmente ele merece um pouco mais de titularidade, né? Vou começar a ser titular ou ainda não. A opinião. Só aproveitar que eu estou vendo o Silvio, que tem o mesmo sobrenome do seu, né, Bruno? É meu pai. E olha só, ele é o corneteiro às avessas. Ele defende bastante o Palmeiras, ele gosta do Luiz Adriano. Eu vejo que quando a gente dá uma apertada, o posicionamento dele é sempre da proteção. Por mais que às vezes não pareça, eu também tenho essa mesma condição de tentar. Por exemplo, o Davi está aqui com a gente há bastante tempo, eu defendi o Luiz Adriano até onde eu pude. Mas uma vez que ele mostrou o caráter duvidoso, eu acho que a questão da personalidade negativa, ela se sobressai ao que o jogador faz em campo. Então, nós tivemos jogadores complicados, craques de bola, mas o Luiz Adriano, o que ele tem feito com a torcida do Palmeiras, com a entidade Sociedade Esportiva Palmeiras, me deixa muito entristecido. Mas eu acho que ele tem muita visão de jogo. Para mim, ele é um dos jogadores do Brasil, de todos os jogadores do Brasil, do que tem melhor noção dentro de campo, do espaço dentro de campo. Ele joga muito melhor sem a bola do que com a bola, que é uma coisa raríssima, raríssima. Tinha um jogador da seleção brasileira chamado Valdo. Todo mundo criticava esse jogador e todo mundo falava, mas ele joga sem a bola. O torcedor comum não compreendia o que era jogar sem a bola, ou seja, ele busca um espaço entre dois zagueiros para deixar uma área livre para alguém entrar. Ou ele se posiciona numa condição onde ele possa receber um passe e deixar o outro numa situação sozinha dentro da área. Ele fez isso várias vezes na temporada passada. Essa temporada ele fez poucas vezes, mas você vê que esse tipo de inteligência é muito rara no futebol. Muito rara. Eu gosto muito do futebol do Luiz Adriano, da história do Luiz Adriano. Para mim, ele é um craque. Acaba sendo injustiçado porque teve uma carreira fora do Brasil, num país onde não tem tanto prestígio, mas é de muito respeito tudo que ele fez. Entretanto, a Sociedade Esportiva Palmeiras, bem como o torcedor palmeirense, está acima de tudo isso. Davi, eu não poderia deixar de fazer essa colocação, mas eu queria que você falasse do Scarpa, que eu vou complementar no final, só para te contrariar. Pode ficar à vontade. O Scarpa, ele tá pedindo passagem, ele tá pedindo a titularidade, e aí eu vou ter que criticar o Abel. Ele pede um centroavante para ser sombra do Luiz Adriano. Ele tem um meio de campo que é sombra do Veiga. E essa sombra ela tá pedindo passagem. O Veiga ser a sombra dela depois. E ele não tá colocando, ele não tá dando rodagem pro cara. E o cara tá pedindo, a gente não pode brigar com os números. Só que o Scarpa ele tem que entender também que o que tá pedindo passagem para ele hoje é o auge da carreira dele. Ele tá chegando no auge. E daí, para baixo, ele se mantém 5 anos e daí é só decadência. Ele tem que entender, para ele manter no auge, ele tem que treinar. Com a bola, sem a bola, finalização, cruzamento. Tá dando certo, mas ele precisa treinar mais.
O talento, ele só funciona com o treino. E o Scarpa, em todos os times que ele passou, o Fluminense e o Palmeiras, com todos os técnicos que ele passou, ele tem problemas de treinamento, principalmente treinamento de fundamento. A maioria dos técnicos reclama isso dele. Quando não reclama publicamente depois que sai do time, reclama internamente. A gente tem o caso do Mano Menezes no Palmeiras, que colocou ele no banco e reclamou dele. Você pede para entrar para fazer isso aqui? É complicado mesmo esse tipo de coisa. Mas, assim, eu entendo a posição do Abel Ferreira. Tenho comigo que a coisa mais importante no futebol é fazer gol. Palmeiras tem dificuldade na criação, na propositividade, e o Gustavo Scarpa é um jogador diferenciado nesse aspecto. Além do arremate de fora da área, a precisão nos cruzamentos. É uma coisa rara hoje em dia no futebol alguém saber cruzar uma bola. É um absurdo, porque é um fundamento básico. A nossa base para poupar, para poder vender jogador para fora, ela evita fazer, os fisiologistas evitam fazer treinamento desse tipo de fundamento, desde pênalti, falta, tudo que faz pressão sobre as articulações para evitar problemas futuros. Mas, assim, para mim, essa não é a solução, né? Essa não é a solução para o futebol, e com isso a gente tem bastante limitação nesse tipo de fundamento dos nossos jogadores atuais. Agora, o Gustavo Scarpa vem fazendo grandes partidas, até ser substituído aquela vez e reclamado da substituição. Ele estava muito bem no Palmeiras, achei oportuno, concordo com a punição, que ele tinha que ser retirado, que ele tinha que ter experimentado o banco de reservas. Ele não foi muito inteligente, porque o Dudu estava esperando ali, e o Dudu é o maior ídolo desse século, né, dos jogadores contratados nesse século. Ele não tem concorrente, não só pelo histórico, por tudo que ele fez, pelo tempo que ele carregou o time nas costas. Então, o Dudu é a posição inquestionável. Para mim, disparado para mim, ontem o Dudu foi o melhor da partida. Os números não favorecem o Dudu. Eles encaminham para o Scarpa, porque finalização, chute a gol, assistência, isso conta muito no SofaScore. Mas na minha análise da partida, Dudu foi disparado o homem do jogo. Todas as jogadas, ele levou vantagem no 1 contra 1 todas as vezes que foi para cima, seja de um lado ou do outro, deixou os laterais pedindo socorro. Eu acho que o lateral esquerdo, quando ele mudava de posição, dava graças a Deus, porque ele fez chover ontem. Infelizmente, bola dele não resultou em gol. Fecho com a Josi falou muito bem do Dudu. Principalmente ontem na partida ele foi excepcional. E para mim temos um problema. Eu não queria dizer que isso é uma falha do Abel Ferreira. É uma situação muito complicada, a situação do Abel Ferreira, quando a gente fala do Scarpa. Eu falei de todos os méritos do Scarpa, falei por que ele saiu do time, mas ele jogava na posição do Rafael Veiga. A posição que ele vinha jogando era no Rafael Veiga. Quando os dois passaram a jogar juntos, ele foi para uma posição mais de meia, o Rafael Veiga uma posição mais de volante, mas o Dudu não estava jogando. Para mim, a grande dificuldade do Abel Ferreira é compor o meio-campo. No meu entendimento, é você fechar ali o meio-campo. E na cabeça dele, Dudu, Rafael Veiga e Scarpa disputam posição ali no meio. E ele tem que escolher entre dois. Eu sei que isso é um dilema que pode ser resolvido de outra forma, mas uma vez que você desenvolveu um sistema, o sistema está funcionando, eu entendo o dilema do Abel Ferreira, entendo a ausência do Scarpa, porque ele é o que menos recompõe, né? Juntamente com o Dudu no segundo tempo. O Dudu, ele cansa fácil e é uma posição que você poderia estar substituindo, só que a gente todas as vezes que o Dudu saiu de campo, a gente criticou. E dentro desse contexto, para mim, é muito, muito, muito difícil de você montar o time com esses três jogadores. E tá aí o motivo do Scarpa estar no banco. O Veiga fecha melhor o meio-campo, o Scarpa não volta. O Dudu, como ele também tem essa dificuldade, fica naquela escolha entre Dudu e Scarpa. E aí é um peso muito, muito diferente entre Scarpa e Dudu, porque as valências são outras e não dá para você fazer a comparação, mesmo com os números absurdos que o Scarpa vem propondo. Quero eu que encontremos uma solução, porque vou passar para você, Davi. Quero eu que encontremos uma solução para essa situação, porque, como eu falei, o gol é muito valioso, muito valioso. E nesse time tinha que se encontrar
uma alternativa para o Scarpa jogar. Eu tenho dificuldade de entender como jogaria Rony, Luiz Adriano, Dudu e Scarpa. Aí sai o Zé Rafael, e como fica a recomposição? Ah, não, tira o Rafael Veiga. Perde-se um pouco na qualidade da saída de bola. Então, é uma balança e uma decisão muito pessoal do técnico, e eu confio plenamente na avaliação do Abel Ferreira. Fala, Davi. Para mim, o Scarpa ele entra no lugar do Rafael Veiga. É a questão da sombra que eu falei. Mas já que não quer tirar o Rafael Veiga, a gente consegue resolver 2 problemas de uma vez só. Eu estava conversando com o Marcos hoje, a gente trouxe ele para a live do Instagram, demais ele, eu quero muito fazer o encontro de você e ele. Ele me deu a solução perfeita. O grande problema do Palmeiras hoje, todo torcedor, não é o Luiz Adriano? Vamos sacar o Luiz Adriano, coloca o Rony como centroavante, o Dudu continua na mesma partida. Aonde o Veiga vinha rendendo, não era mais avançado? Coloca o Veiga mais avançado onde ele estava, na ponta direita, e coloca os caras para o time. Eu entendi perfeitamente, já me passou essa situação pela cabeça, mas hoje eu não vejo o Rony no lugar do Luiz Adriano por nada. O Rony não acerta o gol mais, o Rony está completamente distante dessa condição. Ele é mais importante hoje na recomposição do lado direito, na marcação, do que de fato no ataque. E ele também tem muita válvula, velocidade, né? Acho que não se encaixa muito para centroavante. Mas a gente não exalta o ano passado com ele. Ele era o nosso falso 9. Mas, assim, era uma outra situação, e às vezes ele até se revezava com o próprio Luiz Adriano naquela posição. O que eu entendo é assim: nós temos 2 lados de campo, o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo é uma situação totalmente consolidada. Você tem várias opções do lado esquerdo. Você pode jogar com o Jorge Piquerez, você pode jogar com o Zé Rafael, você pode colocar o Jorge ali se você quiser, você pode colocar o Dudu um pouco mais à frente, você tem o Wesley para jogar do lado esquerdo. Ali é um lado totalmente consolidado. Do lado direito, que é o lado para onde cai também o Luiz Adriano, você tem lá Marcos Rocha, que não é o lateral ideal, mas vem jogando bem. E é a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem vai ser o nosso lateral direito na final da Libertadores? E aí vem a seguinte questão. Fica Marcos Rocha, Rafael Veiga e Rony. A gente não tem a mesma potencialidade do lado esquerdo. E é por isso que muitas vezes o Dudu cai para a direita e o Rony fica ali, às vezes compondo o meio campo, às vezes ele vai de falso 9. O lado direito sempre fica capenga. E a gente acaba tendo muita dificuldade para criar pelo lado direito. Então, para mim, as limitações para você montar esse time tá mais na falta das peças e na ineficiência do próprio Rony nesse momento do que assim, uma simples troca de posição. Eu tenho comigo que o Luiz Adriano ainda vai ser fundamental na final da Libertadores. E ele está sendo... Eu sei do seu posicionamento, Davi, mas ele está sendo resgatado. E, tecnicamente, não tem comparação. Nem na capacidade de finalização, nem na inteligência dentro da área, e nenhum dos parâmetros a comparação com o Rony, exceto no que a Luísa colocou agora, que é a questão da velocidade e a recomposição do meio campo. Mas isso é jogando para a direita. Ele jogando como centroavante, quantos impedimentos foram nas últimas rodadas? Foram 17? É um número absurdo. Ele é recorde de impedimentos do Campeonato Brasileiro de todos os jogadores. Então. E com esse histórico todo, eu acho muito negativo. A capacidade de finalização do Rony hoje está comprometida. E colocando todos esses pontos na balança, para mim, eu tenho que sacar o Rony. Só que tem essa questão do desbalanceamento do lado direito. E é onde isso tudo compromete. Bruno, você chegou a comentar sobre o Gustavo Scarpa, porque eu tinha passado para a Josi. Você falou sobre o Gustavo Scarpa? Não, eu não falei, mas o que eu gostaria de falar é que ele é um jogador que você está falando, um jogador muito importante, né, no meu campo, na armação de jogada, seja na marcação, seja na parte ofensiva, que ele arrisca muito. É um jogador essencial, né, tem muita raça, muita forma de jogar. E, assim, na minha opinião, eu colocaria ele no lugar do Zé Rafael. Porque eu vejo o Zé Rafael como que não tem uma regularidade muito grande. Apesar de ser um bom jogador, não é um cara que consegue ter uma regularidade, né? Então, eu vejo o Scarpa mais circular do que o Zé Rafael, então por isso que eu colocaria ele no lugar do Zé Rafael. O Scarpa ontem jogou muito bem, né? Participou dos 2 gols, então é um jogador que deve ser muito bem pensado, porque ele é completo, né? Ele faz várias funções ao mesmo tempo, né? E principalmente na parte da armação.
é um cara que arma muito bem. Então, na minha opinião, né, deveria ser titular no lugar do Zé Rafael. Eu acho que o meu campo seria essa configuração. Você não acha que ele poderia... Eu concordo com o teu pensamento. Eu acho que se tivesse que sacar alguém, seria ele, e recuaria um pouco o Rafael Veiga. Mas, assim, você não acha que nós ficaríamos muito vulneráveis na defesa? Porque o grande mérito do Palmeiras é seu sistema defensivo forte. Uma vez que a gente tirar o Zé Rafael e colocar o Scarpa ali, você não acha que nós vamos ficar muito vulneráveis na recomposição, visto que o Scarpa, o grande defeito dele é não voltar? Ele muitas vezes foi pichado pela torcida uniformizada, pela mídia especializada, por andar em campo. Se eu não me engano, não sei se foi contra o São Paulo, que ele volta caminhando e a gente toma o gol por culpa dele. Então, ele ficou muito mal avaliado pela torcida por causa desse tipo de conduta. E aí eu fico com a preocupação de que se ele vai conseguir recompor, até pela questão física. Ele tem uma complexão física magrinha, ele é pequeno, e isso pode ser que ele tenha dificuldade na marcação. Daí é só mais um incremento. É muito difícil ser técnico, colocar todas essas coisas na balança e escolher, olha, hoje vai você, ou esse é o time titular. E essa pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que vai comprometer tirar o Zé Rafael à defesa? Ou você acha que ele vai acabar conseguindo fazer esse fechamento no meio campo? Ou tem uma outra solução para isso? De fato, o Zé Rafael é um jogador que ele ajuda na marcação também. Ele é bom marcador, ele volta para marcar. Uma coisa que o Scarpa não faz muito bem é voltar para marcar. Então está justamente aí o problema. Mas, em compensação, eu vejo o Palmeiras com uma armação ofensiva grande com o Scarpa, porque a bola chega muito fácil. Quando ele tem a bola no pé, a bola chega muito fácil ao atacante. E até mesmo arriscar. Ele arrisca muito para gol, né? Ele chuta de longe. Acho que é uma característica dele muito boa, que ele consegue chutar de longe, ele consegue arriscar. Tanto que ele já fez esse ano alguns gols de longe. Acho que foram 2 ou 3 gols de falta que ele fez esse ano. Então é um jogador essencial na finalização do Palmeiras. Claro, tem essa questão defensiva também. Então, eu fico um pouco... Para mim não é tão fácil dizer se eu tiraria o Zé Rafael mesmo. Assim. Na minha opinião, deve tirar o Zé Rafael e colocar o Scarpa, mas eu fico na dúvida dessa questão. Será que o Palmeiras de Passo ficaria mais vulnerável caso o Zé Rafael saísse? Né? Talvez a solução fosse o Abel testar isso quanto antes, né? E ver como que eles se sairiam. Uns 2 jogos nessa condição. E assim, só para não querendo desanimar o torcedor palmeirense, o esporte não é um parâmetro para a gente avaliar nenhum dos nossos jogadores, nem a atuação do Abel Ferreira ou coisa parecida. Nós vencemos uma partida contra um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. A gente sempre fala está nivelado por baixo. Esses times ainda estão tentando sair dessa zona de rebaixamento, o que deixam eles mais abertos, saindo das suas características normais, porque senão, caso contrário, iam jogar fechadinho com o Palmeiras, né? Eles não iriam tentar o gol, então logo no começo eles já vieram para cima. Então mudou-se um pouco aí na partida de ontem. Mas enfim, queria perguntar já para você, Bruno, voltando para você, queria a tua opinião. Quem que é o nosso lateral direito para a final? Quem você colocaria? Dentro de todas as peças que o Palmeiras tem, se você já fazer um teste, colocar um lateral esquerdo, colocar um zagueiro, visto que o Marcos Rocha não vai poder jogar a final. E em todas as lives que eu vejo, essa é a pergunta. E um dos nossos aqui amigos fez essa questão, colocou essa questão, vou achar aqui, vou colocar na tela. Quem que é o nosso lateral direito? Vamos ver se a gente entra num consenso aí, batendo papo aí. Brunão, tua opinião? Olha, a nossa lateral direito é um problema, né? Na verdade, o Palmeiras não consegue, de fato. Eu acho assim, o Marcos Rocha é mais limitado, né? O Marcos Rocha é um jogador que não consegue ter uma regularidade muito grande. Apesar de ele estar vindo bem, né? Apesar de que nos últimos jogos ele vem se superando, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Ele vem superando. Estou gostando das atuações do Marcos Rocha. Né? Ele não é um jogador extremamente irregular, não consegue ter uma regularidade muito grande, mas é um jogador com potencial. Contra o Internacional, inclusive, ele fez uma boa partida, né? Chutou uma bola na trave e tal. Eu acho que um dos efeitos do Marcos Rocha é justamente dele ser um pouco avoado, distraído, né? Às vezes ele tá meio, parece que meio avoado, né? Não consegue às vezes acertar
passe, erra passe curto, mas um jogador assim que, de certa forma, é interessante para o Palmeiras, porque é um bom jogador, né? Ele tem uma qualidade boa, né? Tática e técnica. Que não falei, não é regular, mas eu não descartaria o Marcos Rocha, não. Acho que ele deveria jogar, porque é um jogador que tem potencial. Ele deve treinar mais fundamento, porque muitas vezes ele erra passes fáceis, mas é um jogador que, por exemplo, tem um passe. Eu vejo que às vezes o passe longo dele é muito bom, ele corre, né? Ele ajuda mesmo o time na marcação, ele corre, ele quer jogar, ele quer atacar, né? Eu vejo assim. A lateral. Então, o seu nome, então, só para a gente ser preciso, o seu nome para a lateral direita, para a final, seria? Para mim seria o Marcos Rocha. Para mim seria ele. Marcos Rocha, como eu falei, eu acho que você acabou não me ouvindo. O Marcos Rocha, ele está fora da final, ele não vai poder jogar. E é por isso que está essa dúvida. Na ausência do Marcos Rocha, quem que seria o nome para se colocar ali? Então, justamente, o Renan, de vez em quando, ele joga como lateral direito, né, o Renan? Joga lateral esquerdo. Ó, as opções que nós teríamos hoje, a gente poderia jogar o Gustavo Gomes para aquela posição e colocar alguém no meio, né? A gente poderia jogar num 3-5-2. O Jorge voltando. Ele já jogou no Santos de lateral direito, apesar de ser canhoto, e não foi só uma vez, ele jogou, tem uma certa experiência na posição. A gente poderia estar tentando improvisar com o Zé Rafael, com o Gabriel Menino, apesar do Gabriel Menino tendo jogado muito mal naquela posição, ficando exposto ali à lateral. Como eu falei, para mim o Gabriel Menino não é lateral, ele é segundo volante. Isso é uma constatação do Rafael, que faz parte da nossa bancada. Enfim, desses nomes, Bruno, escolhe um para mim, na lata. Então, eu colocaria o Jorge, porque o Jorge tem tido uma certa sequência, né? Ele, de vez em quando, ele participa menos do jogo, né? Mas eu vejo nele uma boa sequência. Eu vejo que ele tem um bom passe de bola, eu vejo que ele sabe fazer lançamento, ele tem uma certa facilidade na marcação. Claro, ele não teve uma atuação brilhante no Palmeiras, mas eu já vejo nele uma certa sequência. Eu vejo que ele pode cumprir a função, sim. Tanto é que ele é bom jogador, né? Ele tem qualidades boas táticas e técnicas, ele não é ruim, né? Eu vejo que ele poderia ser, sim. Eu vejo nele uma sequência boa para essa função. Legal. Luísa, você acha que a solução seria o Jorge? Como é que você vê essa condição? A lateral direita, que é o ponto forte do ataque, né, que é o Bruno Henrique. É muito difícil, até com o Marcos Rocha, que para mim, infelizmente, mas é o que nós teríamos de melhor para poder estar marcando ali. Eu dobraria até a marcação. Eu, no jogo contra o Flamengo, faria muito do que nós fizemos contra o River Plate. Jogar com o Gabriel Menino no meio, compondo o meio, e colocaria o Marcos Rocha naquela posição, principalmente no começo da partida, onde eles vão estar com o máximo da disposição e usaria o segundo tempo para a gente vencer a partida. Mas isso é um outro tema. Como é que você vê aí? Como é que nós vamos colocar um substituto agora de última hora? Porque para mim foi uma grande responsabilidade do Gagliotti não ter contratado ninguém, não ter feito nada, o Mike para ser operado. Enfim, como é que você vê isso, Luísa? É aquela logística, né, da diretoria de economizar dinheiro e acabar perdendo dinheiro conforme vai sendo eliminado das competições, justamente. Mas, Luísa, 76,1 milhões em caixa. Como é que a gente deixa passar uma situação dessa? Não tem um lateral direito. Pois é. Vou só lembrar para você, a gente não bate papo, não estou te interrompendo, estou só acrescentando. A posição mais barata do futebol, dos 10 que ficam na linha, é a lateral. Seja lateral esquerda, é a posição mais barata se você fazer uma aquisição. E a gente não conseguiu comprar, onde o real tem uma diferença brutal sobre as moedas sul-americanas, a gente não conseguiu trazer um lateral direito. Tremendo absurdo, né, Luísa? Com 76,1 milhões de reais em caixa. Exatamente. E respondendo a pergunta, eu acredito que o Jorge vai jogar sim na posição. É fato que o Flamengo vai chegar, ele não vai ser um time, eu acho que vai ser uma partida totalmente diferente. O torcedor que tiver ainda na cabeça fresco a partida contra o Santos, para mim vai ser uma partida totalmente oposta.
Eu acho que vai ser uma partida com muito mais finalizações, com muito mais perigo, muito mais risco, que o Palmeiras vai ter que se expor, vai ter que sim se resguardar, mas também vai ter que se expor muito mais. Então, visto isso, eu acho que o Jorge vai jogar ali. Só fico um pouco receosa, porque eu acredito que seja necessário, então, colocar mais o jogador, né? Assim que seja possível, para realmente fazer esse teste. Para mim, a única pessoa que não pode estar ali naquela posição é o Gabriel Menino. Ele não consegue marcar absolutamente ninguém. Realmente, ele não me passa confiança ali naquela posição. E você deu até a opção da gente subir um pouco o Gomes, né? Eu, particularmente, acho que seria um pouco arriscado, né? Por mais que a gente ficasse ali com mais uma peça, teoricamente, dentro da nossa defesa, eu acho que seria um pouco arriscado. Eu acho que eu prefiro que o Gomes concentre especificamente na parte da defesa, ali, no que ele já está acostumado. Tanto que a gente viu que o Abel Ferreira tentou fazer algumas modificações para valorizar o jogo do Luan, né? Em detrimento do Gomes, e acabou também não funcionando. Então, eu acho que mexer no Gomes, que é uma das peças fundamentais do time do Palmeiras hoje, não é a solução. Eu acho que a gente tem um tempo hábil curto, sim, mas também a gente não está lidando com crianças, são jogadores, são profissionais, então acho que ainda dá tempo sim de fazer os testes com o Jorge, acho que ele seria sim a melhor opção. Ele ainda está no departamento do departamento médico, no processo regenerativo, e o Davi falou muito bem, o Palmeiras vem usando o Campeonato Brasileiro como laboratório, não só para recuperar os jogadores que estão atuando mal, mas os jogadores que estavam com problemas físicos, e devagarzinho nós vamos nos achando... Pergunta, Marcelo, o Gabriel Menino ainda também está se recuperando, certo? Certo. Então, teoricamente, se esses dois jogadores não se recuperarem, a gente vai ter que jogar, como você falou, com o Gomes, né? Não, nós temos várias opções. A minha principal posição seria colocar o Jorge na lateral direita, porque ele é veloz, é um cara técnico, é um dos maiores desarmadores não, do sim, Palmeiras. mas caso as duas peças não se recuperem a tempo. Então, o caso Jorge já tá no processo já final. Então, a gente não tem esse temor. Eu só não sei se vai ser essa a opção do Abel Ferreira. Vou aproveitar que vocês estão aí, vou fazer um live comentário. Deixei na tela aqui, meu irmão Scabuzzi chegou agora, e o pessoal que o ama, e de verdade, mas já está falando aqui, estão cornetando o corneta do Scabuzzi. Olha lá, não defendam o Abel Ferreira, porque o Scabuzzi chegou. O meu amigo Scabuzzi não gosta tanto assim do nosso técnico. Mas ele também não gosta do Luiz Adriano. E aí o coro, tá todo mundo junto nesse coro aí. O comportamento dele foi vexatório. E eu tô deixando aqui, o pilantra é para ele, né? E a Carla, né, para não ficar nada de maldito, né? Mal colocado. Brincadeira, Scabuzzi, porque ela está em todas as nossas páginas, a Carla frequenta aí a página de todo mundo, não só da nossa bancada, como de outros, é uma palmeirense de verdade que frequenta todo mundo, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de relevante para a gente colocar. Eu vi o Gutenberg colocou aqui, por exemplo, do Luiz Adriano, eu dei essa paradinha para a gente... Davi levantou a mãozinha. Quem? Davi levantou a mãozinha. Vou passar para ela. O Luiz Adriano ontem poderia ter colocado panos quentes, né? Aproveitado o gol, concordo plenamente com o Gutenberg, aproveitado o gol para fazer as pazes, mas o que ele fez, preferiu a guerra. Na oportunidade de melhorar, piora. Exatamente, uma total falta de... Pode falar, Josi, fica à vontade. É o Davi? É o Davi. É o Davi, então tá, porque eu tinha entendido que a Luísa havia falado de você. O Davi eu deixei lá de stand-by, mas vou passar para ele aí. Fica à vontade, Davi, o tempo é seu aí. É que você sabe que eu vou discordar de você, né? E agora eu vou discordar para valer. Você tá por último para isso, para ter um contraponto na nossa live. É o Edilson da live, é o Davi. Como é que é, Luísa? Antes de ele falar, como é que é? É o Edilson da live, discorda. O Edilson da live, puta, agora acabou com... Ele foi demitido da Band, ele não me demite não, Marcelo, por favor. Então, mas o que... Não, aqui a gente não é, a gente é irmão. Fala aí, me fala uma coisa, eu não tenho essa notícia, eu fiquei sabendo que ele foi demitido, mas eu não sei as razões da demissão. Você tem essa informação da demissão do Edilson? Relação pessoal.
lá com o pessoal, né? Eu sei que houve um desentendimento, primeiro com o Neto e depois eu não sei qual foi o... Acho que com o Veloso também. Eu senti que eles se estranhavam bastante nos programas, principalmente quando ele virou e falou para o Veloso que ele não podia opinar porque ele não era jogador, ele era goleiro. Comentário feliz mesmo, né? A gente não é jogador, então nós estamos aqui fazendo a nossa parte, na minha opinião, bem feita. Então completa aí, Davi, eu te interrompi. Eu vou só voltar ao assunto do Scarpa. Para mim, o Luiz Adriano ele não ajuda tanto na defesa. Então, você tira o Luiz Adriano e você coloca o Rafael Veiga e o Scarpa. Mesmo o Scarpa não ajudando na defesa, ele vai dar o passe pro gol, ele vai fazer o gol. Se ele estiver inspirado, ele vai destruir o jogo. Então, eu acho que não compromete tanto no sistema defensivo. Quem não pode sair do Palmeiras de jeito nenhum, porque joga muito bem sem a bola, naquele meio de campo, é o Zé Rafael. O Zé Rafael, ele não pode e ele não vai sair daquele time, daquele meio de campo. No último jogo que ele fez o gol, não esse do Sport, o anterior, contra o Ceará, na minha opinião, para mim, ele foi o pior em campo. E deu sorte. Com a bola. Todas. Ele perdeu, vou falar para você, por exemplo, na bola do gol. Ele tentou o drible, ele errou o drible, a bola escapou do pé dele e bateu na mão do jogador e foi a falta. Vou falar para você, ele não havia acertado um drible na partida, nenhum drible na partida, perdeu todas as tentativas de jogadas individuais e passes de 2, 4 metros, ele errou tudo naquela partida. Para mim, ele foi o pior disparado em campo. Eu não estou falando do que ele tem sido, só para falar para você. Eu acho que ele vem numa má fase com a bola no pé. Com a bola no pé, ele vem numa má fase. Ele vem roubando bem as bolas, faz a recomposição do meio-campo, melhor do que tem feito o Patrick de Paula. Nesse critério, ele vence o Patrick de Paula, mas assim, a quantidade de erros, de passe, de bolas perdidas, de contra-ataque que ele matou, eu perdi a conta. Se eu não me engano, foram 11 bolas que ele perdeu na partida. E assim, eu fiquei muito entristecido, porque assim, a gente poderia ter tido uma partida muito melhor, com muito mais gols, se ele não tivesse em campo, cara. Para mim, ele comprometeu a partida contra o Ceará. Mas fica à vontade, só foi porque você colocou, aí eu quis te dar o... Eu concordo com você quando ele tá com a bola no pé. Só que o Zé Rafael ele não é um jogador de drible desde lá do Bahia. Ele é um jogador de construção de jogada. Ele dá o passe para construção. Ele dá o passe antes da assistência. Isso desde o Bahia. Ele arranca e distribui. E ele é um jogador que chega com posição muito boa e é um jogador que desarma. E ele não só desarma, como ele manda o jogador ponta para lateral, ele fecha o meio de campo. Ninguém vai passar por ele ali pelo meio de campo, até porque não tem como. E ele faz uma dupla muito boa com o Felipe Melo. E se ele joga com o Danilo também, ele faz uma dupla muito boa com o Danilo. Uma coisa que a gente não vê tão bem de Felipe Melo e Danilo, ou Danilo e Patrick de Paula. O outro contraponto você não vai ver na final o Jorge na lateral direita. Não é informação, é uma visão, mas você vai ver o Mike na lateral direita. E eu posso falar do jogo de ontem. O jogo de ontem... Só sobre isso daí, ó. Eu não falei do Mike porque ele ainda não está disponível. Mas, infelizmente, ele está sendo preparado para essa condição. Você tem toda a razão, já estou te dando toda a razão. E no jogo de ontem, eu vi o Marcos Rocha voltando para a zaga e o Gustavo Gomes disparando para frente. Ali mesmo, na lateral direita. O que isso significa? Quem fechava a zaga com 3 zagueiros com o Abel Ferreira antes? Era o Mike. Então, o terreno está sempre preparado para o Mike, porque o Mike já fazia isso. O Mike ele não era um jogador que apoiava muito, ele era um jogador que fechava para abrir para outra pessoa ir lá para frente. E ontem, não foi uma, não foi 2 vezes, foi várias vezes. O Marcos Rocha fechou a zaga e quem disparou foi o Gustavo Gomes. Então, provavelmente, o Mike está sendo preparado. É uma visão que eu vejo em todos os treinos, o Mike fazendo um trabalho especial por fora, o Mike conversando, o Mike chutando bola no ar, o Mike cabeceando. Então, ele tá nessa preparação e a gente não vai ver uma adaptação ali na lateral direita. Eu creio que na lateral esquerda, se o Jorge estiver bem, ele vai na lateral esquerda porque o Abel Ferreira gosta dele. Gosta mais dele do que do Piquerez. Eu não duvido. Mas assim, eu concordo com tudo que você colocou a respeito aí da lateral, do Mike nesse processo. Como eu falei lá atrás, o Abel tem usado esse período para regenerar, né? Você também colocou isso. O Brasileirão acaba sendo um laboratório. Vou passar para a Luísa, que está escondida atrás da cadeira ali.
A iluminação não está te ajudando. A bateria estava acabando, tive que vir para cá, sei que está escuro. Não, mas assim, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu ia te perguntar, ia passar a bola para você trazer o próximo tema para a gente estar falando sobre ele. Olha, a outra matéria que a gente teve hoje no site foi sobre essa retomada da vice-liderança. Acho que a gente até deu uma comentada por cima. Se eu não me engano, foi o Davi que falou que já está dando uma esperançazinha. Posso começar dando a minha opinião? Então, pode já discorrer sobre o tema e a gente já passa para o Bruno poder comentar. Como nós estamos chegando próximo das 10 horas, eu ia passar para vocês falarem sobre essa questão e se você tiver alguma ponderação a ser feita, já aproveita para fazer algum pitaco, alguma coisa que você queira colocar, fica à vontade, tá? Não só para ficar presa a essa situação. Ok. Sobre o comentário que está aparecendo na tela, então, eu queria dizer que eu concordo totalmente. O William, para mim, eu sou grata a tudo que ele fez já pelo Palmeiras, sei da importância dele para o título brasileiro que a gente teve, né? O último que a gente conquistou. Mas realmente eu acho que ele é um jogador que hoje realmente não faz sombra para o Luiz Adriano, ainda que a gente tenha outros centroavantes como ele. Talvez ele seja o segundo ali mais... que a torcida talvez mais tenha confiança, mas eu particularmente não acho mais que o William se encaixe nesse time. Acho que ele fica devendo muito finalizações, e para a posição dele é uma coisa que não pode acontecer, né? Mas sobre a retomada da vice-liderança, eu particularmente estou tentando não me iludir, deixar meu coraçãozinho bem quietinho, porque por mais que o título de 2018 a gente tenha conquistado, acho que, se eu não me engano, foi de 2018, que a gente ficou oscilando ali, né? Teve até um período da tabela que a gente ficou em quinto, não foi isso? Sim. E aí depois a gente conseguiu o título em um tempo relativamente até curto, não foi um time que dominou a tabela o tempo todo no campeonato. E por mais que o futebol pregue essas peças na gente, eu acho que é uma diferença muito grande. Eu acho que hoje são 10 pontos, né, para o líder. E a gente tem concorrentes atrás da gente com 3 jogos a menos, no caso o Flamengo, e com apenas 3 pontos de diferença. Acho que nada é impossível, mas eu particularmente não acredito mais no título, e acho que até podem me criticar, mas entre ser vice e ficar em terceiro, eu particularmente preferiria ficar em terceiro. Sei que a grana, né, acaba não sendo a mesma, né? Forma, mas eu acho que ser vice do Atlético Mineiro seria uma coisa. Ser vice do Flamengo, que também é uma opção bem provável, seria outra. Então, se tivesse que começar a, sei lá, até mesmo dar uma baixadinha no rendimento aí, seguinte, galera, não vai dar para ganhar o título, a gente não pode ser vice, sabe? Essa é a minha opinião. Eu estou tentando não sonhar muito com isso. Eu tenho medo da gente começar a se empolgar, realmente começar a chegar, mas no final ser vice. Então, estou com a minha bola bem baixa, assim. Eu estou mais ou menos como você. Eu não gosto de criar expectativas, né, sobre o brasileiro. Eu falo que o Palmeiras abandonou o Brasileirão quando estava na liderança e foi jogar contra o São Paulo com time misto. Dali em diante, o Palmeiras perdeu o foco, os jogadores perderam a motivação. E só agora, nessa parte quase que final do Brasileirão, o Palmeiras voltou a se reencontrar. Esses altos e baixos são naturais. Eu acho que o Atlético Mineiro está vivendo isso agora, o Flamengo está vivendo isso agora. Óbvio, eles não estão jogando com todos os titulares, mas essa acomodação é normal. Seja quando você vence ou quando você perde, isso acontece. Há um desânimo. Bruno, você tem alguma esperança quanto ao brasileiro? Você acha que existe essa possibilidade de reverter? Só para deixar o cenário aberto para o pessoal que está no nosso chat, o pessoal que está nos acompanhando. O Palmeiras está 10 pontos atrás do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, com a possibilidade de chegar a 13. O Davi vai me dar uma força. Faltam 11 rodadas, é isso? Para o Palmeiras e 12 para o Atlético Mineiro? Falta 10 rodadas para o Palmeiras. Falta 11 para o Atlético Mineiro. Falta 10 rodadas para o Fortaleza. E falta 13 rodadas para o Flamengo. Perfeito. Então, Brunão, como é que você vê isso? Faltando aí 10 jogos para fazermos, são 30 pontos a disputar.
Ponto é bastante, mas nós vamos ter a decisão pela frente, assim como eles vão ter 2 decisões, né? O Flamengo tem 2, conosco e provavelmente também na Copa do Brasil. Como é que você vê isso? Olha, eu não acredito também em título, porque o Atlético Mineiro é uma equipe muito sólida, né? É um time que, quando você vê jogar, é um time que não oscila muito pouco, é um time muito bom, um time que ataca muito, um time que propõe muito jogo, muito esforçado. Os jogadores têm muita raça, os jogadores também têm técnica. O Palmeiras se reencontrou agora nessa fase final, mas, que eu falei, eu não acredito no título, porque 10 pontos é uma diferença já significativa, visto que eu falei, que o Atlético Mineiro não oscila, ele oscila muito pouco. O Flamengo tem, acho que, 3 jogos, 3 jogos a menos que o Palmeiras, está vivendo uma fase de baixa agora, mas é um time que sólido também, né? Quando o Flamengo se encontra, quando o Flamengo joga para valer, ganha, né? Então, tudo pode acontecer nessas rodadas que faltam, mas eu não vejo. Eu vejo o Palmeiras chegando ali em segunda, terceira colocação. Isso eu vejo sim, porque o Palmeiras já está tendo futebol para isso, mas eu vejo aí a segunda, terceira, não vejo mais do que isso. O Flamengo tem também 2 decisões a fazer, né? Ter a final da Libertadores com o Palmeiras, e acredito que é uma decisão aí que está em aberto. Não vejo muito favoritos para um time que seja muito favorito para essa decisão. Acho que ambos os times têm mais ou menos igual chance de ganhar. São times muito bons, né? O Flamengo também com um ótimo elenco, o Palmeiras está muito bem ali. O Palmeiras já demonstrou que pode ganhar do Flamengo, pelo futebol que tem totais as condições de bater frente a frente com o Flamengo. O Flamengo tem decisão aí da Copa do Brasil, aí, que, no meu ver, o Flamengo classificará, porque é um time melhor que o Atlético Paranaense. Claro, pode acontecer de tudo, mas o Flamengo, quando o Flamengo entra mesmo para ganhar e ganha os jogos, você vê boas atuações do Flamengo, né? Um time que quando ele joga, costuma jogar muito bem. Quando ganha, costuma apresentar um futebol muito bom. E assim como o Atlético está praticamente classificado para a final da Copa do Brasil, né? Fez 4-0 na Fortaleza, quer dizer, qual a chance do Atlético não classificar? O Atlético é um time muito bom mesmo. Eu vejo assim, um futebol de muito conjunto e um futebol muito sólido no Atlético Mineiro. O Palmeiras, se tivesse aplicando esse futebol algumas rodadas atrás, eu acredito que poderia estar ali com uma diferença bem próxima ao Atlético Mineiro, mas como o Palmeiras caiu de rendimento, eu também não acredito no título. Eu acredito que o Palmeiras possa conseguir uma segunda ou terceira colocação, tem muito potencial para isso. Uma bela avaliação aí, Brunão. Josi, como é que você vê esse final de Brasileiro? Eu queria ter o feeling. Você acha que a gente ainda tem chance? Você acha que o Abel Ferreira ainda vai priorizar esse campeonato? Ou era melhor a gente não criar essa expectativa? Realmente, criar expectativa para o Brasileirão agora, eu acho que seria um pouco equivocado, porque a diferença é grande. Se for comparar, né, você vê a pressão que é para a Libertadores. Não tem como comparar o Brasileirão com a Libertadores. Então, é uma pressão muito maior. Como que você vai querer focar no Brasileiro e na Libertadores ao mesmo tempo, sendo que há um pouco tempo atrás, quando os jogos estavam mais próximos, deu para ver a diferença em campo do Palmeiras na Libertadores e no Brasileirão. A gente estava sempre falando disso. Então, eu acho que criar expectativa para o Brasileirão agora não ajudaria muito no desenvolvimento deles. Está indo bem? Agora deu uma melhoradinha? Sim. Porém, eu acho que seria um pouco precipitado falar, a gente ainda tem chance. Talvez o futebol é isso, né? A gente não pode, tem os pontos, mas ainda tem muita partida para poder, principalmente o Flamengo, tá? Como o Bruno falou, tá decaindo um pouquinho, tá aquela coisa, mas quando quer jogar para valer, vai para cima e bora. Mas eu acho que no momento a gente tinha que esperar mais um pouquinho, dar aquela focada na Libertadores, que eu acho que o Brasileirão ainda tá um pouquinho longe. Eu acho que o Abel vai... Então, acho que o Abel vai querer realmente
ele está aproveitando a oportunidade, justamente como eu não lembro qual de vocês falou aí agora, para poder, falou que é um laboratório, né? Então, tipo assim, tá experimentando, foi você, então, tá experimentando as oportunidades, as possibilidades que ele tem aí, aproveitando esse tempinho que tem. Então, ele tá sabendo utilizar isso, né? Mas que para frente vai ser um bom resultado para ele. Não quer dizer que ele esteja super focado no Brasileirão, ele está utilizando como uma vantagem que ele tem. Está pondo em prática aquilo que ele tem, né? As oportunidades que ele está tendo agora. Mas eu acho que realmente o foco da Libertadores é muito maior e é o que o Abel deve estar pensando também, que com certeza sair com a outra Libertadores vai ser muito melhor, né? Com certeza. Davi, eu vi que tem um clima mesmo, né, de desabafo ao viver de aí por trás. Eu senti essa energia aí por trás, de um lado, do outro. Mas, enfim, como é que você vê essa situação, Davi? Tá mutado ou não? Não. Então, como é que você vê essa situação, Davi? Assim, você mesmo falou que o jogo contra o Sport não é parâmetros para os jogadores, né? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. O Santos empatou com o Sport. O Grêmio perdeu com o Sport. O Atlético Goianiense empatou com o Sport. Teoricamente, se não é parâmetro, na lógica, vamos ganhar todos esses jogos. Eu acho bem legal a tua colocação e também acredito nos 12 pontos. Eu falei que entre 10 e 12 pontos na live passada era a nossa meta e achava uma coisa plausível, não achava nenhum absurdo. Mas esses pontos não vão nos levar, na minha concepção, não é o que vai nos levar ao título, porque no momento decisivo, o Abel Ferreira vai ter que voltar a jogar com o time alternativo e não houve momento esse ano em que nós jogamos com um time alternativo e tivemos resultado satisfatório. Em todos os momentos que isso aconteceu, o time fraquejou, não conseguiu manter o foco e foi bastante complicado para o Palmeiras. Então, eu coloquei comigo que eu não vou criar esse tipo de expectativa e se vier vai ser uma festa aqui maravilhosa, porque todo mundo sabe, eu falo sempre, o campeonato que eu mais gosto é o Campeonato Brasileiro, onde você de verdade consegue provar quem é melhor. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, onde você tem uma forma de mensurar melhor quem é o verdadeiro campeão. É o campeonato mais justo. Então, você tem 38 rodadas para você avaliar. Não é um jogo, não é um momento histórico, não é a questão da presença da torcida ou qualquer coisa assim. Lá estão todos os fatores sendo calculados e se sobressai o melhor. E, normalmente, quem vence o Brasileirão é porque mereceu. Raramente tem uma zebra, uma condição diferenciada. Você quer fazer mais alguma colocação, Davi? Vi que você estava lá mexendo a boca enquanto eu estava dizendo, é sinal de que você quer pôr seu pensamento. Fica à vontade. Então, seguindo a lógica, o raciocínio lógico, né? Mas futebol não é lógico. E é por causa dessa lógica que nasce um sentimentozinho. Porque o Palmeiras oscilou, o Flamengo vem oscilando, e tá na hora do Atlético Mineiro começar a oscilar também. O único contraponto aí que eu vejo o Cuca é um técnico muito copeiro, e que quando ele começa a ganhar de 1-0, é muito difícil ele parar de pontuar. E ele foi campeão assim com a gente em 2016. Então é a única desvantagem que eu acho. Mas a gente tem aí uma boa arrancada, se os jogadores jogar com vontade, a gente tem uma boa arrancada de diminuir pelo menos para 7 pontos, para 5 pontos. E, assim, eu acredito que o Flamengo vai fazer a lição agora e vai tirar uns pontos do Galo que precisa, né? Precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Já tô vendo que eles estão pedindo o técnico do Fortaleza. Então, o Renato Gaúcho precisa entregar o melhor colete lá e ver se tira os pontos do Atlético Mineiro agora também. Perfeito. Nós vamos para o ponto alto da live. Nós vamos trazer aqui para falar com a gente o Edirlan. E ele está com uma pergunta já preparada, ele já está com o conteúdo dele prontinho para falar com vocês. Então, pessoal, vamos dar boa noite para o nosso, não só mascote, mas como narrador, tiktokeiro, página no Instagram, youtuber. Edirlan, boa noite. Queria que você trouxesse aqui um tema. Toda noite você traz um tema aí para nós. E fala um pouquinho da sua página aí, Edirlan Palmeirense.
Boa noite aí, a galerinha do chat. Mais uma vez estou aqui de novo. Boa noite aí, a bancada aí. A nossa... Ô, Josi, deixa eu falar pra você aqui. Aqui na minha cidade, aqui o nome da pizzaria, a pizzaria da tia Josi. Eu falei, caraca, olha só que massa demais. Você é a figuraça, Edirlan. Você é a figuraça. Mas tá certo, fez aí seu merchan. Você viu? A gente em momento nenhum falou de Estrela Bet, de Space Oddity, de nada. Que são patrocinadores efetivos da página, e aí você veio dar uma aula para nós, tá vendo só? É isso aí, parabéns. Ele já tem patrocinador aí do lado da casa dele. E olha que eu tô com fome, hein? Doido por uma pizza, mas vamos lá. Edirlan, qual que é a tua pergunta? Passa para o pessoal, mas ao fazer a pergunta, já faz o seu comentário sobre ela. Beleza. A primeira pergunta é... Primeira não, qual que é a tua pergunta? Pontual, Edirlan. Tá, beleza. A minha pergunta é: se até a final da Libertadores Palmeiras continuar jogando desse jeito como está jogando, vocês acham que a gente no máximo consiga manter 3-0 no Flamengo, no máximo? 3-0, você está sendo otimista, e não é no máximo. 3-0 seria uma goleada maravilhosa, e eu ficaria felicíssimo. Edirlan, qual que é o time titular do Palmeiras para você? Para a final? Para a final. Lembra que não tem lateral, né? Não tem lateral, tem que escolher um. Então vai lá, começa pelo goleiro. Antes de eu falar aqui, o Maurício colocou aí Edirlan Fera, paga pizza aí. A gente está aceitando delivery aí, não tem problema. A gente passa para você o endereço da pizzaria, vai ter uma que vir pizza para cada um. Avião. Todo mundo. Isso, não, você passa da tua residência mais próxima. E ele manda pelo menos um brotinho de uma pizza doce para nós aí, né, Edirlan? Faz o pique, senão. O Everton, Gustavo Gomes, eu acho que nesse jogo eu não colocaria o Luan. O Luan pode falar em algum momento do jogo, não colocava ele nesse jogo. Colocava o Renan. Tem que ver também se o Piquerez vai estar cansado, talvez, lá da seleção uruguaia, né? Talvez, se ele estiver cansado, provavelmente vai ser o Jorge. Os volantes eu ia com Danilo e Patrick de Paula. Lateral direito. Felipe Melo fora. O quê? Nesse meio de campo que você montou, Patrick de Paula e Danilo. Felipe Melo estaria fora. Isso. Então continua. No máximo entrava no segundo tempo, no máximo ali o Felipe Melo. Eu ia também ver se o Gabriel Menino... Eu acho que eu não colocava também o Gabriel Menino na lateral direita. A galera pediu o Gabriel Menino na lateral direita. Hã? E no ataque? No ataque eu ia... Dudu... eu não falei o meio, não. Não falei o meio ainda não, né? Não, você fechou o meio campo, os volantes. Você fechou Danilo e Patrick de Paula. Aí você falou Rafael Veiga, não foi que você falou? Não, falei não. Então vai lá, me perdoe. Veiga, eu ia de Veiga de titular, e nos atacantes eu ia com o Dudu. Mesmo o Rony tá não dando uma má fase, eu confio nele para uma escapada ali, fazer o gol. Rony e também Luiz Adriano. Aí, ele bateu palma para você, o Davi, ali atrás, e agora tá balançando a cabeça. Ele quer que a gente escala o time dele, você entendeu, né? Mas tá bom. Então, a tua pergunta aí, se quer fazer outra pergunta, você vai manter a pergunta que você fez? Quero outra também. Então vai. Por que o Gagliotti não trouxe os reforços que que tinha que trazer, que o Abel pediu? Eu vou ter que responder essa pergunta. A pergunta anterior eu respondi essa, porque ela é muito pontual, não dá para rodar para falar sobre isso daí. Mas eu achei pertinente a tua pergunta. Para mim, o Gagliotti fez uma escolha lá atrás. Ou investir nessa temporada, ou ele assessorar a Leila no futuro. Então, para mim, ele garantiu a permanência dele numa próxima administração, fazendo exatamente aquilo que a Leila Pereira queria, que era deixar um caixa totalmente desnecessário. O Palmeiras não precisa desse caixa para o ano que vem, tá certo? As dívidas, existe um valor que está sendo guardado todo ano do faturamento para pagamento de dívida, ou seja, a dívida não vai crescer, já não vamos ter mais os problemas da pandemia, graças a Deus,
Então, não há por que ter esse saldo. Esse saldo, na minha concepção, é ou para a Leila fazer contratações vultuosas lá na frente, ou para ela amortizar a dívida que o Palmeiras tem com ela, que também é de médio prazo. Ou seja, ao final de cada contrato terminado, teríamos 2 anos e meio para pagar pelos jogadores. Ou seja lá qual for a razão, é uma péssima escolha. Porque os campeonatos estão acontecendo agora, as finais, as disputas estão acontecendo agora, e em time de futebol, você não forma caixa. Você utiliza esse dinheiro ou para quitação de dívida, principalmente de curto prazo, ou você faz investimento em jogadores, para aumentar a potencialidade do time, que ele fique mais competitivo e receber aí sim prêmios por conquistas, pelas vitórias, bônus de patrocinador, cotas de televisão, e principalmente no brasileiro, conforme você vai indo mais alto no campeonato, uma melhor posição, maior vai ser a tua premiação. E assim por diante. Isso vale para pay-per-view. É muito importante o que eu falar agora, para mostrar como foi péssima a escolha do Gagliotti. O estádio do Palmeiras não está cheio. Estamos voltando parcialmente, mas a gente não consegue lotar estádio. Por que a gente não consegue lotar estádio? Porque o Palmeiras não está competindo em alto nível no Brasileirão. Pay-per-view, baixíssimo. Por que pay-per-view baixíssimo? Porque ninguém vai pagar para ver time misto do Palmeiras jogar. Ou seja, se o elenco fosse mais forte, a gente não estaria passando por isso. Quando você vai fazer a soma, quanto o Palmeiras perdeu de dinheiro? Então, é muito dinheiro perdido. Foi uma péssima escolha. E eu acarreto as frustrações da torcida palmeirense, esses apuros que nós estamos passando por essas más escolhas do Maurício Gagliotti. Eu queria falar mais 2 coisas. Então tem que ser breve, porque nosso tempo já foi comprometido. Você sabe que a gente tem um compromisso para as 22 horas. Então, seja breve agora. Tá. Primeiro, eu ainda confio no brasileiro. São só 10 pontos aí de vantagem. Eu ainda confio no brasileiro. Até uns 5 jogos aí, a gente já diminuiu para uns 3 pontos no máximo ali. E outra coisa, uma informação que eu ia dar é que o Pedro, na noite de ontem, ele passou por uma cirurgia artroscópia no joelho direito. E parece que ele sofreu uma sinusite, eu acho, no joelho, parece. E parece que ele não vai jogar a final da Libertadores, porque parece que ele vai ficar até o final do ano se recuperando. Então, é provável que ele não jogue a semifinal agora, na quarta-feira, e não jogue a final da Libertadores contra a gente. Porque vai se recuperar. Bem colocado, Davi. Davi não, desculpa, Edirlan. Edirlan, aproveita o momento aí e faça o fechamento, porque hoje o fechamento vai ser feito pela Josi. Então, faça suas considerações finais, fale aí sobre a sua página, o seu trabalho. Fique à vontade aí, você tem 1 minuto. 1 minuto? Estou marcando lá, tá marcando lá. Live, 1 minuto e 32. Rapaz, eu não tô nem emocionado. Rapaz, estou gostando já de narrar os jogos do Palmeiras. Já narrei contra o Ceará, narrei contra o Sport. Tô começando a gostar disso. Acho que eu vou continuar. E também vou postar os melhores lances lá também no Instagram. Também sempre posto os melhores lances no Instagram. Também tô postando os melhores lances também no TikTok. E é isso aí. É isso aí. Tia Josi, pizzaria. Pedi a pizza. Valeu. Lá. Perfeito. É isso aí. Gostei muito. Você foi o momento, o ponto alto da live aí. Eu vou passar agora para o Davi. Vou falar para o Davi. Como vocês estão em 2, vou deixar você falar primeiro, porque ela vai fechar falando do Desabafo Alviverde também, tá? Davi, você estava falando para mim que você estava fazendo um projeto, você estava mexendo com um projeto lá durante o dia. É alguma coisa sobre o Desabafo Alviverde, não? Ah, pensei que fosse. Mas fala do seu projeto Desabafo Alviverde, aí fica à vontade. O Desabafo Alviverde está bem encaminhado, chegamos em 2K seguidor. A gente acabou a live ontem, eu entrei, tinha uns 5 seguidores lá, chegamos em 2K. Isso graças a todos vocês que estão aqui na live, principalmente a Josi. E aí eu comecei um novo projeto, eu comecei o Torcedor News, que não vai falar só de Palmeiras, vai falar aí de todos os times brasileiros, informação, notícia, opinião, e vamos para cima. Eu queria responder
vou falar só uma coisa para você. É muita responsabilidade. Se eu tivesse que te dar um conselho, foca no Palmeiras e mais para frente, quando você puder ter gente para ser administrador seu no Instagram, você vai ver. Conforme a sua página for crescendo, o canal for crescendo, você vai sofrer para poder dar conta de tudo e fazer na mesma qualidade que você faz hoje. Porque só de responder, vou falar para você, o meu Instagram não é grande, ele está com 10k. Mas só para eu responder direct, eu não deixo de responder nenhum, eu fico mais de 1 hora para responder direct. Para eu responder, falando de direct, para eu responder cada comentário na página, eu acho que é para o outro lado, Davi, é para o outro lado, é para cá, ó. Então, para responder cada comentário da página, me leva mais 1 outra hora. Isso não estou falando de YouTube, não estou falando de nada. Então, é um trabalho árduo. Eu pensaria com muito carinho em fazer isso. Você tem projetos ambiciosos aí, principalmente no que se refere a YouTube. E opinião pessoal, segue forte aí no Palmeiras, mas assim, só você que sabe onde você pode pisar. Vamos chegar. Eu queria responder a pergunta do Edilão dos 3-0. O Palmeiras tem capacidade de ganhar de 3-0 ou até mais, mas eu vou te contar um segredo. Sabe o jogo de ontem? Que o primeiro gol o Palmeiras não chutou? O Palmeiras não chutou o primeiro gol, ele fez, né? Eu vou te contar as estatísticas, ó. No jogo Palmeiras e Flamengo. Vai ser 30 ajustes, 30... E a Sofia tá confirmando aqui, ó. Não, mas espera aí, põe a Sofia um segundo pra gente aí, pra gente conhecer a Sofia. Ela não vai vir, ela vai gritar, ela não vai vir, ela tava mexendo no celular. Bom, se ela mudar de ideia, vocês põem aí para dar um alô pro pessoal. No finalzinho você traz, Josi. Vai lá, Davi, finaliza aí que nós estamos passando no nosso horário. Vai ser 30 finalizações do Flamengo, 20 no gol, mais de 60% de posse de bola do Flamengo, e a gente vai ganhar com 1-0 sem chutar no gol. E vai ser do Rony ainda, sem ele chutar no gol. Vai bater a bola ali, vai entrar e vai ser gol, a gente vai ser campeão. Eles vão passar 20 anos, eles não vão conseguir explicar como a gente ganha essa Libertadores. Olha, cara, eu não me importo de como essa bola entre. A verdade é que eu só quero que a gente vença. É muito importante a gente vencer esse campeonato e colocar a gente num patamar ainda mais elevado do que a gente se encontra. Eu falo sempre, o Palmeiras é a maior instituição do futebol brasileiro. E isso daí seria maravilhoso. É uma consolidação onde tudo seria inquestionável. Brunão, fala da sua página, fala do seu canal, o espaço é todo seu. E eu gosto muito de ver você aí, porque eu vejo essa arte atrás de você aí, essa tríplice coroa. Eu sempre fico emocionado quando eu vejo aí esse fundo seu, porque me traz lembranças maravilhosas. Mas vai lá, fala aí, Brunão. Então, como eu já falei aqui, tem a minha página no Instagram, né, que está aqui, inclusive, na descrição, @BrunoSSaad. @Bruno S de sapo, Saad. Que tem um conteúdo sobre o Palmeiras, que eu sempre posto, né? Matéria sobre o Palmeiras, conteúdos diversos aí. Eu que também estou querendo que a minha página cresça no Instagram também. Tem uma página no YouTube também, chamada Bruno Palestrino, onde tem vários vídeos sobre o Palmeiras, sobre o pós-jogo do Palmeiras, informações também. Tem o aplicativo Quai de vídeo, né? Que chama-se Bruno Palestrino também, que coloca matérias também sobre o Palmeiras. E tem o meu perfil. Oi. E você não acha que você poderia colocar no Instagram Bruno Palestrino também? Você não acha que fecharia a questão do teu marketing, juntaria tudo numa coisa só, que nem fez a nossa colega ali, a Parmeraires, né? Ela tem uma página dela pessoal e já vai estar abrindo o canal do YouTube. Eu fiquei sabendo que ela vai fazer TikTok, YouTube, mas daqui a pouco ela fala. TikTok não vai rolar, não. Mas então, Brunão, desculpa te interromper, mas assim, é uma sugestão que nem eu dei para o Davi, estou dando para você também, talvez a unificação ou a criação de uma nova página. E para mim também. Facilita o caminho que você vai trilhar. É a questão de identificação. Você ter vários nomes, isso acaba desperdiçando, né? Você acaba perdendo gente no meio do caminho para quem você poderia passar o teu conteúdo que é tão bom. Sim, eu poderia mudar, sim. É uma coisa que é de se pensar. É de se pensar, porque você unificaria, né? Você ficaria o mesmo nome para todas as redes. Seria interessante. Legal. E você, assim, para amanhã, você tem alguma coisa em mente que você vai estar postando lá no site Palmeirense de Verdade, que você vai estar postando na
nas tuas páginas, nas suas redes sociais? Tem alguma coisa já em mente aí, trabalhando aí? Eu estava pensando sobre colocar como seria o ataque do Palmeiras para o jogo contra o Flamengo. Também falta um mês, né? Mas eu já tenho em mente qual o trio de ataque o Palmeiras deve montar para tentar vencer o Flamengo, para tentar furar a defesa do Flamengo e conseguir vencer. É um tema que eu estou pensando há um tempo já. Porque o ataque é muito importante, né? Então, eu acho que com um ataque aí certo, o Palmeiras poderia, assim, seria muito interessante o Palmeiras vencer esse jogo. Engajamento garantido, é isso aí. Marcelo. Não, ainda não é sua vez, Davi. O Davi, ó. Tô chamando você de Davi toda hora, porque você acha que tem 2 desabafos ali. Já vou te passar, Edilan. Luísa, fala da sua página, fala das suas postagens, como é que estão aí a tua linha de trabalho? Fica à vontade. Boa noite novamente, gente. Para agora estar falando aqui da minha página. A minha página está aqui, como vocês estão vendo, o nome é Parmeiraires. E eu ainda não sou tão frequente quanto eu gostaria de ser. Eu estou terminando o ensino médio, estou fazendo 2 cursinhos, um pela escola, um por fora, estou fazendo curso de inglês tudo ao mesmo tempo. Então, os dias que eu tenho assim mais livres, eu tento fazer um monte de postagem de uma vez. Mas eu gosto muito de falar sobre opinião, análise. Na verdade, são os 2 tipos de postagem que eu mais faço. Normalmente eu não trago muitas notícias, eu trago mais opiniões e análises de fatos que aconteceram. E algumas vezes eu também gosto de escrever crônicas sobre... Eu já escrevi uma sobre como eu me tornei palmeirense. Então, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar. Então, acredito que realmente eu esteja me encontrando nesse mundo do jornalismo esportivo aí com vocês. Não tenho a menor dúvida, Luísa, não tenho a menor dúvida. Mas, olha, falo para você, você consegue fazer 3 postagens por dia sem te atrapalhar no Instagram, né? E essa pode ser o foco para você repostar no site a mesma coisa, né? Numa você vai dar uma ênfase ilustrativa, que é o Instagram, e a outra opinativa, que é a tua grande qualidade. Não que no restante você não seja tão boa quanto, mas assim, eu sinto que você gosta de ser seu viés opinativo, né? Gosta muito de ser seu viés opinativo. Bom, desabafo ao viver de 2. Tô passando para você. Não, vou fazer uma coisa, vai. Edilan, para eu não ficar sentido de não deixar de você falar, antes da Josi finalizar. Vai lá, vai, mascote, diga lá. Primeiro é falar que você me deu essa dica aí, que meu Instagram era Edilan Oficial 96. Aí você me deu essa dica para mudar pro Edilan Palmeirense. Você me deu essa dica, não gostei pro Bruno Sade aí, né? E na minha opinião, o Pedro era o matador do Flamengo nos jogos. Ele, tirando o Gabigol, ele fazia algum jogo, ele fazia pelo menos um gol. E agora com essa cirurgia, no máximo, ele fala aqui, apareceu aqui na informação, no máximo 4 semanas ele vai ficar de fora dos gramados, mas eu confio que até o final da Libertadores ele não tá bom, não. Eu cravo, ele não joga mais esse ano, porque é uma recuperação muito delicada, a operação dele não é simples, e seria um crime com o jogador você expor ele tão rapidamente para voltar a jogar bola. Eu acho que a carreira do atleta ela pode ser interrompida aí, se eles ficarem brincando. Eles já foram irresponsáveis na análise da contusão, se eles forem irresponsáveis no retorno, vai ser uma vergonha. Ele tá fazendo por fora, né? Perdeu a confiança no Flamengo. Isso é natural. Isso é uma coisa que vários jogadores vêm apontando, e é um problema antigo, né? O Flamengo, nessa questão do caráter, do mérito do cara, é sempre duvidoso. Quando queriam, no meio da pandemia, querer colocar a torcida. Olha, são N eventos, teve desde a história do Ninho do Urubu, agora voltar antecipadamente. Tudo isso, cara, vai formando, óbvio, é sombra, é reflexo dos seus dirigentes. Mas, assim, a torcida acaba corroborando, a torcida acaba abraçando essas causas e deixando de lado a avaliação crítica que é necessária. Josi, está nas suas mãos. Estou passando para você. Foi bem suave com você, mas agora eu vou deixar esse momento só seu para você falar o que você quiser, dar boa noite para o pessoal do chat
e boa noite, pessoal da bancada. Da minha parte, mais uma vez, foi muito legal ter vocês. Se você quiser colocar sua filhinha aí também, fica à vontade, tá bom? Boa noite para vocês todos. Obrigada, Marcelo. Ela veio aqui, deu um oizinho rapidinho, mas você viu, ela já foi, então ela só quer aparecer quando a gente não quer, né? Que a gente tá ocupado, não dá para dar atenção. Ela é assim mesmo, igual o pai dela. Mas muito obrigada, gente, de verdade, pela oportunidade. Eu estou muito nervosa, mas eu estou muito feliz pelo convite. Seu comentário foi um tiro na cabeça de alguém. Mas segue lá. Não, então, mas muito obrigada mesmo. Eu ainda não acabou a live, ainda estou muito nervosa, mas foi muito bom. Muito bom estar participando. É muito bom estar participando, porque eu estou me envolvendo um pouco mais, estou começando a participar mais, tanto na página quanto, né, no site lá para poder escrever um pouquinho mais. É algo que eu estou gostando muito de fazer e espero poder me dedicar mais, ter mais tempo para fazer. Foi muito bom participar com todo mundo, sério, vocês são fera, muito obrigada. E é isso, Desabafo Verde, tem a duplinha, né, mas a gente está sempre tentando buscar a melhor forma de interagir com o pessoal. Uma hora a gente acerta, né? Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal do comentário. Ai, pelo amor de Deus. Tá bom, gente. Não se esqueçam. Oi? Tia Josi Pizzaria. Tchau, Adilan. Gente, boa noite. Boa noite. Vou deixar para a Josi terminar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Um abração. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.